Os próximos passos do processo serão a posteriori, ou seja, após a publicação do acórdão? Sim, agora a gente já teve então a definição ali do julgamento em si, foi proclamado o resultado com as penas aplicadas para cada um dos réus, e aí a gente tem ali todo um procedimento previsto em lei para aplicação das penas e que tem uma discricionariedade do julgador que permite colocar as penas entre um mínimo e um máximo previsto para cada crime. Então são levadas em consideração culpabilidade, consequências, motivos do crime, a personalidade do agente, uma série de questões que elevaram as penas acima do mínimo, depois são colocadas atenuantes ou agravantes e depois somadas as penas ou então aplicadas algumas outras regras de aumento por concurso. Sim. Então isso já foi feito. Agora vai sair o acórdão, que o acórdão é a sentença colegiada, é a sentença do Supremo Tribunal Federal, onde vai estar disposto tudo aquilo que foi decidido. A partir da publicação do acórdão, as defesas têm prazo para se manifestar. E ali, sendo um processo que começa e termina no Supremo, os recursos são bastante limitados. Então, basicamente, se tem 2 recursos em tese possíveis. Um são os embargos de declaração. Embargos de declaração, eles servem para sanar uma obscuridade, uma omissão, uma contradição do acórdão. Eles, na teoria, não têm efeitos modificativos, ou seja, eles não modificam o teor do julgamento. Eles apenas esclarecem algum ponto que não ficou claro. Mas eles podem, dependendo se houver um erro ou uma contradição que implique no resultado, ter efeitos modificativos. Então, esses são os recursos mais declaratórios, é um recurso mais declaratório do que um recurso efetivo. O outro recurso são os chamados embargos infringentes. O que são os embargos infringentes? É pegar aquele voto que ficou vencido e falar, olha, esse voto que ficou vencido, ele tem uma razão e ele merece prevalecer sobre os demais. O que acontece? O Supremo, ele já tem uma jurisprudência firmada, isso não está no regimento, mas decorre de uma interpretação de um outro dispositivo do regimento, que nas ações penais julgadas pela turma, por 5 ministros, só cabem embargos infringentes se houverem 2 votos divergentes. Sim. E esses 2 votos divergentes não são divergentes quanto à pena ou quanto questões paralelas. Tem que ser divergentes quanto à culpabilidade, ou seja, quanto à condenação ou absolvição. No nosso caso, a gente tem um voto divergente que preenche essa questão qualitativa de condenação ou absolvição, mas não temos o requisito quantitativo de dois votos. Como é uma construção jurisprudencial, eu acho muito possível e muito provável que as defesas tentem entrar com os embargos infringentes mesmo assim. Os embargos, nesse caso, seriam negados pelo relator, ele nega seguimento monocraticamente, o ministro Alexandre de Moraes, e contra essa decisão cabe um outro recurso, chamado agravo regimental. E esse agravo regimental, ele é analisado por quem decidiria o embargos infringentes se eles fossem decididos, que é o pleno. Então, o agravo regimental caberia ao pleno para decidir o cabimento ou não dos embargos infringentes, computados também os votos daqueles da turma julgadora. Então, a gente possivelmente já teria aqui 4 votos contra, talvez o do Fux a favor, teria que contrariar a própria jurisprudência mais uma vez. E aí, se for aceito pelo pleno, que muito embora tenha havido alguma alteração desde a formação dessa jurisprudência na composição do Supremo Tribunal Federal, me parece muito improvável que isso aconteça, mas se for aceito pelo pleno, aí sim os embargos infringentes poderiam ser julgados com um voto só pelo pleno, levando-se novamente em consideração aqueles votos já exarados. Então, a gente tem ali um recurso que, pela jurisprudência atual, não é cabível, e um outro recurso que ele não tem efeitos modificativos, ou seja, a porta está quase fechada ali nessa decisão já tomada. Justamente esse gancho, Nelson, a porta está quase fechada. Você acredita que vai ser possível abri-la um pouquinho, ou esse entendimento sobre essa discussão, especialmente dos embargos infringentes, né? Que eu estava pensando isso nessa questão do 4-1, se teria de ser 3-2, a questão do pleno. Como é que fica na tua leitura? Essa questão da condição dos 2 votos de divergência
de natureza absolutória é uma questão que, por não estar na lei, por si só já torna o requisito frágil. Por não estar expressamente no regimento, ainda mais frágil. É uma construção jurisprudencial a respeito dos embargos de infringentes no plenário, porque o regimento fala da necessidade de 4 votos de divergência que absolvem para que haja possibilidade dos embargos infringentes. O que os ministros fizeram foi interpretar com uma regra de 3. Bom, se no plenário são 4 de 11, então na turma há a necessidade mínima de 2 de 5 votos. O que, por si só, é uma regra de 3 que arredonda para cima, ou seja, arredonda em malefício do réu, já tem aí uma questão constitucional de interpretação que seja mais benéfica ao réu. Então, eu acredito que esse já vai ser um assunto ali, um grande tópico desses embargos infringentes, que é do cabimento. A ausência de lei que coloque essa condição e a ausência, inclusive, de previsão expressa. Então, certamente, os defensores de todos os réus apresentarão esse recurso chamado dos embargos infringentes, com exceção de 2 crimes dessa condenação toda, que são os crimes de tentativa de abolição do Estado Democrático de Direito do general Braga Neto e do coronel Mauro Cid, porque para esses 2 crimes, para esses 2 réus, há unanimidade. Inclusive, o ministro Fux votou pela condenação. Então, em relação a esses 2 crimes, os 2 estão necessariamente condenados. Talvez, ali, diferentemente de todos os outros réus, o Mauro Cid queira discutir alguma outra coisa nos embargos de declaração, que, apesar de não ter os efeitos modificativos, vai ser ali um instrumento interessante para ele dizer algo a respeito da coerência do ministro Alexandre de Moraes. Porque lá atrás o ministro homologou o termo de colaboração premiada que previa perdão judicial. E hoje o ministro disse que não cabe perdão judicial pelo motivo de não caber anistia, graça, indulto para crimes contra a democracia, e que todos esses institutos seriam espécies de um gênero maior, que seria a clemência constitucional. Talvez aí haja alguma manifestação nesse sentido, justamente porque foi de alguma maneira uma revisão do ministro Alexandre de Moraes a respeito da possibilidade ou não do perdão judicial.